Fala galera, estamos gravando mais um Entrando para a História hoje e a gente vai falar do porquê o Império Romano caiu, parte 2, Invasões Bárbaras, continuando o outro vídeo. Antes de começar, queria pedir para se inscrever aqui no canal, rapidão. E seguinte, para explicar as invasões bárbaras, primeiro a gente vai explicar as relações entre romanos e bárbaros. Primeiro, o termo bárbaro, hoje em dia, a historiografia já critica muito, porque bárbaro para quem? Bárbaro segundo o olhar do romano. Hoje a gente considera mais adequado chamar de povos germânicos. Eram povos na Europa, distribuídos ao longo além do Império Romano, e muitos deles interagiam com o próprio Império, não apenas numa relação de conflito, como se pensa. Também acontecia de ter cidadania romana para os bárbaros, de ter uma espécie de entrada no Império para prestar serviço. Era comum a prática do mercenarismo, ou seja, o Império Romano captava bárbaros para usar como espião, como alguém para gerar conflitos com outros povos. Então, o mundo bárbaro germânico é bem maior do que a gente imagina com aquela imagem do conflito com os romanos o tempo inteiro. E haviam vários povos desses na Europa. E daí, explicando o fim do Império, a gente vai remontar o ano de 376 depois de Cristo. Na Europa, ou melhor, na Ásia, acontece um movimento que vai repercutir na Europa. Um povo chamado os Hunos, eles migram da Ásia Central em direção ao leste europeu. E essa notícia gera pânico, não só em parte do Império Romano, mas sobretudo nos povos godos. Os godos eram um povo bárbaro que se localizavam mais ou menos onde hoje é a Romênia, a Ucrânia, essa região, acima do rio Danúbio, fica no leste europeu. E essa notícia estava deixando eles desesperados e os godos decidiram pedir ao Império Romano por uma abertura ao Império, para entrar dentro do Império Romano para ter proteção. Então o Imperador Romano pensa na ideia e aceita. O Imperador Valente, já que na época a capital já era Constantinopla. Só que para isso é uma logística muito pesada para fazer. E essa notícia de que os godos iam vir, que os hunos estavam vindo, gerou preocupação nos romanos. E naquela época difundir boatos era proibido, era crime. Era tipo as fake news da época, não podia. Só podiam veicular informação oficial do Estado. Boatos podiam originar pena de morte. Bem, então o Império aceita e começa um processo de pegar os godos do outro lado do rio Danúbio e trazê-los. Só que eram aproximadamente 50 mil pessoas. E esses godos foram de barco, né, trazidos pelos romanos, ao longo de uma semana e de pouco em pouco ia formando um acampamento no lado romano do Império. E isso foi gerando uma logística desastrosa, pesada de administrar, de comida, higiene, de estranhamento. Então, quando finalmente todos chegaram, e detalhe, desarmados, né? Isso foi uma exigência que o imperador pediu, eles entraram. Após um tempo andando ao longo do Império para arrumar algum lugar para ficar, ocorre um jantar entre as lideranças. Só que nesse jantar, o povão do lado de fora, como viu que estava demorando muito, acreditou que eclodiu algum assassinato, revolta. E daí é muito fácil, num clima de muita gente, de aglomeração demais, qualquer boatozinho pode gerar um desentendimento, pode gerar eclodir uma revolta. Então disseram que tinham matado o líder godo, e daí começou o conflito. E aí as forças bárbaras e romanas se desentenderam, se estranharam completamente, e então começou a rolar morte, começou um a atacar o outro. Esse foi um primeiro conflito inicial. Ao longo dos próximos 2 anos, os godos iriam se, como é que fala o nome, andar ao longo dessa região da Trácia. A Trácia fica entre onde hoje é a Grécia e a Turquia. É como se ao nordeste da Grécia e noroeste da Turquia. Essa é a região. E aí aconteceu um episódio que ficou conhecido como a Batalha de Adrianópolis, que é uma das batalhas mais importantes da história da humanidade,
tão quanto Waterloo ou Stalingrado, só que não muito comentada, porque ela mudou os rumos da humanidade. Stalingrado, ela, vou contar aqui um spoiler, ela vai lesar o Império Romano bastante, de um jeito que mudou o rumo do Império e da Europa. Vou explicar o que aqui houve. Então, quando os godos estavam no Império, ao longo desse território, na Trácia, eles foram lutando por sobrevivência e ao mesmo tempo se defender. E o Império Romano sempre atrás dele para atacar, 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 já que eles tinham traídos, né? Os traídos. E enfim, quando chega a 378, o imperador Valente do Oriente decide a batalha. E então ele recruta uma enorme quantidade de homens, aproximadamente 20 mil a 30 mil dos seus melhores homens, e chega uma hora que eles conseguem dar um cerco nos godos e falar: ou vocês agora se desistem, se retratam, ou é batalha. Foi tentado de última hora um acordo diplomático, mas que não vingou, inclusive gerou atritos na corte romana, devido ao alto risco que foi esse acordo. E, enfim, começa a batalha. A multidão do exército romano vai, se dirige, isso aconteceu em agosto de 378, e quando eles vão atacar os bárbaros, o acampamento bárbaro, a instalação bárbara está lá se defendendo, a cavalaria romana vai, tenta, e começa a batalha, começa o pau, a porrada, pá, 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 pá. E uma verdadeira multidão de pessoas começa a se degladiar entre si, uma quantidade de areia imensa levantada no ar, fica uma verdadeira guerra. E então, ao longo daquele dia, a batalha aconteceu, mas aos poucos a cavalaria romana não foi conseguindo êxito e a defesa bárbara conseguiu detê-la. E aos poucos a cavalaria bárbara começou a avançar pelos flancos e na lateral, e então conseguiu abater os romanos e conseguiu êxito e conseguiu cada vez mais batê-los e matá-los. Até que no fim daquele dia, a grande verdade é que a cavalaria do Império Romano havia meio que desaparecido, o exército havia sido fortemente atacado, e naquela noite os bárbaros estavam muito cansados, ainda degladiando. Há relatos de que ainda continuou noite adentro a batalha. Mas no dia seguinte, em 9 de agosto de 378, a grande verdade é que aquele Império Romano gigantesco já não estava mais lá, havia desaparecido. E os bárbaros haviam ganhado. Eles surpreendentemente venceram o Império Romano, inclusive matando o imperador. Acredita-se que Valente morreu com uma flechada fugindo, ou diz uma história que ele morreu numa casa incendiada, que os godos foram lá e tocaram fogo. E aí os godos conseguiram uma exaltantíssima vitória, uma brilhante vitória, que encheu eles de moral lá em cima. Então, após isso, o êxtase dos godos foi comemorado por eles próprios. O Império Romano se abateu profundamente com essa batalha. E, como ele falou, ela foi a Stalingrado dos romanos. Depois dela, o Império Romano nunca mais foi o mesmo. Ele sempre foi lesado cada vez mais e mais pelos bárbaros. E os bárbaros cada vez mais e mais atacaram, tiveram mais armas, mais posses. Então, o que aconteceu? O lado do Ocidente, o Imperador Romano do Ocidente, Graciano, ele até ia para essa batalha de Adrianópolis, mas Valente não esperou por ele, desobedeceu e deu no que deu. Graciano nomeou para o seu lugar do Oriente ninguém mais, ninguém menos que Teodósio, em 380, que é o homem que oficializou o cristianismo como religião oficial do Império. E daí porque Adrianópolis é tão importante. Depois dela, se por exemplo Valente não tivesse morrido, quem sabe o cristianismo nunca fosse a religião oficial do Império. E daí o cristianismo nunca tivesse sobrevivido ao longo da Idade Média, fosse só uma moda passageira. Então, Adrianópolis mudou os rumos da humanidade. Tudo que a gente vive hoje, a nossa religião principalmente, talvez tenha vindo daí. Então, essa batalha tem uma grande importância na humanidade. Uma solução encontrada por Teodósio também foi unir os godos, ou seja, romanizar os bárbaros, para o Império, transformá-los em funcionários do Estado, cristianizá-los. Essa decisão foi criticada por muitos romanos, mas foi o que ele encontrou como solução. Foi uma perda muito grande na guarnição romana de guardas,
e ele entendeu que se defender talvez fosse o melhor ataque naquela situação. Vale lembrar outra coisa, pessoal. Quando eu falo aqui romano, não é necessariamente quem nasce em Roma. É quem é cidadão do Império Romano. Você pode estar em Portugal ou até Jerusalém, mas você é cidadão romano, tá bom? Então, foi isso que ele encontrou de solução. Vale lembrar que o Império Romano, antes de Adrianópolis, tinha planos de invadir ninguém mais, ninguém menos que os persas. Pois é, Roma tinha plano de se tornar maior ainda, ser o maior império do mundo de verdade. Mas justamente quando Valente queria invadir os persas, aconteceu esse problema com os godos. Bem, após essa batalha, aconteceu que Roma foi cada vez mais atacado pelos bárbaros, mais e mais, mais e mais, mais e mais. Eles foram varrendo a Gália, onde hoje é a França, a Espanha, Portugal, foram tomando o norte da África, o Levante, o Oriente Médio, até mito Levante sim, verdade, mas não Oriente Médio, desculpa. E até que chegou uma hora que a Península Itálica foi sendo bombardeada pelos visigodos, e vale lembrar que em 410 Roma sofreu um saque dos bárbaros, ela foi extremamente danificada, e também sofreu outro saque nos anos de 450, nessa década, e o Império estava muito adoecido, né? Bastante, bastante mesmo. E daí em diante a queda era questão de tempo, era iminente. Até que o território de Roma foi se restringindo cada vez mais à cidade, e até que em 476 d.C., no dia 4 de setembro, o último imperador romano, Rômulo Augusto, um jovem de aproximadamente 15 anos de idade, ele dá o seu último adeus quando as forças visigóticas chegam e Odoacro, o rei dos visigodos, depõe Rômulo Augusto do Império Romano. Ele toma as insígnias do imperador, depõe Rômulo Augusto e encerra de uma vez por todas o Império Romano. Ele dissolveu ali o Império Romano, que foi o maior império da antiguidade na Europa, talvez do mundo, um império de tanta opulência e gigantismo que até hoje nos influencia. E ali era o fim de uma era. E não à toa que é tão importante isso que os historiadores elegem o fim do Império Romano do Ocidente como o fim da Antiguidade. Eis que acaba-se o maior império da Antiguidade. Então, Roma, a parte ocidental, é destruída. O Oriente continua vivo e vai durar até 1453, em Constantinopla, mas o Império do Ocidente ele é destruído. Nunca mais conseguiu se recuperá-lo, embora alguns nomes da história tenham tentado recuperá-lo, resgatá-lo. Bem, pessoal, então é isso. Valeu. Fui.